Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. É nessa mesa, semanalmente, que você se alimenta daquele pão que vem diretamente do céu, com aquilo que o Espírito Santo nos direciona para falar para você. Então, já pega o seu papel, pega a sua caneta, porque hoje vai ter um convidado de honra aqui, vai tratar de assuntos que vai poder mudar a sua vida. Então, já pega o caderno, pega a caneta e anota tudo que ele vai falar, porque vai ser muito especial. Então, sem mais delongas, vamos para mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Solta a vinheta. Bora, pessoal! Olá, pessoal! Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui para mais esse episódio. Nós estamos muito felizes porque hoje é um episódio muito especial. A gente está recebendo aqui dois convidados de honra. Um vocês já conhecem, já esteve aqui com a gente, falando sobre o cristão e a política. E hoje é quase que um complemento, não, é um plus desse episódio que nós trouxemos aqui. Tivemos a honra de receber nessa mesa aqui o deputado estadual Rodrigo Moraes. A gente está muito feliz, porque nós sabemos que a agenda dele é muito apertada, é correria, ele está o tempo todo aí na região, buscando e vendo a necessidade do povo e sempre próximo do povo. É uma pessoa extremamente acessível e quando ele recebeu esse convite, de pronto nos atendeu e a gente está muito feliz. Viu, deputado? Isso diz muito respeito à sua pessoa, né? A simplicidade dele, né? Essa proximidade dele, essa receptividade dele. Então, hoje a gente vai aproveitar esse momento junto com ele, tirar algumas dúvidas, conhecer mais a respeito da história dele, dos projetos, daquilo que ele tem desenvolvido no nosso estado de São Paulo e aquilo que ele tem contribuído e vai contribuir muito mais, que eu tenho certeza disso. Então, para quem não conhece, esse é o deputado Rodrigo Moraes, deputado estadual, já está no 4º mandato, né, deputado? Mandato. Ele é natural de Itu, ele é filho do ex-deputado federal José Olímpio e da Elizabeth. Ele é formado em Direito, ele é empresário, pai de família, pai do Rafael, né? E como político ele já foi eleito em 4 mandatos consecutivos. E pelo que eu vi, ele pode me corrigir se for errado. No primeiro mandato você foi o deputado mais novo eleito? Mais jovem do estado de São Paulo. Mais jovem do estado de São Paulo eleito. Olha só que bacana, pessoal. E ele sempre tem usado essa parte da fé como algo determinante na carreira dele política, para poder ajudar a sociedade, para poder estar próximo da sociedade e ajudar naquilo que as pessoas estão mais carentes e necessitadas nesse momento. Então hoje eu vou deixar a palavra para ele contar um pouco mais dessa trajetória política, daquilo que ele tem feito e desenvolvido e vamos com a gente, pessoal. Senta aí porque tem muito para contribuir com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Deputado, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por receber esse convite com tanta receptividade. Que Deus abençoe mesmo e fique à vontade. Eu que agradeço, Mari, quero também cumprimentar a Dani, quero cumprimentar aqui o Bispo Franciano, nosso vereador da cidade de Havaiandava, que foi a ponte para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade e cumprimentar todos, né, os telespectadores aí, os amigos, internautas que estão acompanhando esse podcast que vocês fazem com tanto carinho, com tanto amor para levar a palavra de Deus, para levar informação, para poder trazer as pessoas à luz do conhecimento, né? Logicamente, colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, mas também aquilo que tem acontecido, né, na região, no estado de São Paulo e no Brasil e no mundo, né? E hoje a internet, ela não tem fronteiras, né? Então, a gente vê pessoas acompanhando do mundo inteiro. Então, isso é muito importante. Então, a gente fica feliz de ter essa oportunidade, de poder estar aqui em Penápolis hoje, de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, apesar de eu ser um deputado jovem, mas com uma experiência já de 4 mandatos. Então, quando eu entrei na Assembleia Legislativa, eu tinha 26 anos de idade, isso era algo incomum, Meu Deus, né, naquele momento. Hoje nós temos vários deputados jovens também, até por causa da questão da internet, mas na minha época eu lembro que não tinha Instagram, Facebook, ainda estava começando a surgir a rede social. E aí nós conseguimos, em 2010, né? em 2010, com a misericórdia de Deus, chegar e ganhar as eleições e começar a desenvolver um trabalho. Eu sou de Itu, né? O pessoal fala que é a terra dos gigantes, né? Que lá tudo é grande. Mas
é marketing, entendeu? Se vocês conhecerem meu pai, que é missionário também, o José Olímpio, ele tem 1,5 m. Então, quer dizer, e é Ituano da Gema. Mas é uma cidade também bem localizada aqui no nosso estado, próximo de Sorocaba, de Campinas, Indaiatuba, próximo a São Paulo. Então eu sempre desenvolvi um trabalho ali regional, são 44 cidades no nosso entorno ali. E aí eu tive a grata satisfação de um dia conhecer o Bispo Franciano no seu primeiro mandato de vereador, que foi para São Paulo, intercedendo pelo município dele, buscando recursos, tudo. Eu já tinha sondado um pouco a região para trazer recursos para a cidade, só que a gente precisa de ter agentes políticos, pessoas da comunidade que possam estar nos passando as principais necessidades, né? E eu fico feliz agora porque nesse período, depois que eu conheci aqui o Bispo Franciano, a gente já está aí com um trabalho aqui na região em 20 cidades. Olha só. E trazendo recursos, que é para isso que o deputado estadual serve. O deputado estadual serve para fazer leis, né, que funcionem no estado de São Paulo, fiscaliza os atos do governo do estado, mas o mais importante é a intermediação de recursos, que são as famosas emendas parlamentares. Que as prefeituras, para que elas possam fazer com que aquele plano de governo, os projetos que o prefeito propõe para a população na época da campanha, ele possa sair do papel, precisa do recurso federal, do recurso estadual, porque só o recurso do município é muito difícil você fazer investimento. Quando eu digo investimento, é você construir uma escola, uma creche, você ampliar um hospital, você poder disponibilizar um atendimento maior, né, nas diversas áreas, como nós estávamos comentando aqui fora do ar aqui agora, sobre a questão do autismo. Então, tudo isso é necessário recurso. E o recurso do município acaba sendo restrito a você poder manter a máquina funcionando. Quando eu digo a máquina funcionando, são os funcionários públicos que nós temos, professores, médicos, né, o custeio daquela primeira etapa que é você manter a cidade em pé. Agora, para fazer investimento, é necessário recurso estadual e recurso federal. E aí que entra o deputado. E nós temos, graças a Deus, já uma lista muito boa de serviços prestados aqui na região. E eu acredito que no desenrolar do tempo, a gente vai conseguir ficar mais conhecido, a gente vai conseguir ter boas parcerias, né? A gente vai poder divulgar mais e a gente vai conseguir crescer eleitoralmente na região, que isso também contribui para o mandato do deputado, porque daí você cria representatividade, você cria musculatura, você cria força política, porque você chega para defender um projeto no governo, eles olham o mapa eleitoral. A quantos votos o Rodrigo fez em Penápolis? Isso pesa na hora de uma decisão importante que vai envolver o município. Muito bacana. Deputado, aí a gente viu que seu pai, ele também foi um deputado federal. E isso que te inspirou a entrar nessa carreira política? O que teve um peso aí para você estar entrando nessa carreira política? Com certeza, né? Tudo tem um começo. E eu queria até dar uma notícia boa para vocês, que meu pai ficou suplente nessa última e ele assumiu agora, esses tempos atrás, na vaga do Eduardo Bolsonaro, que meu pai está no PL também. Sim. Aí quando o Eduardo foi para os Estados Unidos, ele tirou uma licença e aí meu pai assumiu e hoje também está como deputado atuante lá em Brasília nesses meses e a possibilidade dele continuar. E ele que começou tudo, né? Eu nem era nascido ainda. 1982, eu nasci em 84. Agora em setembro, dia 3, eu vou fazer 41 anos. Tá pertinho. Então tá perto aí. E ele começou como vereador lá em Itu. Ele foi eleito vereador aos 27 anos, aí começou desenvolvendo a política, depois conheceu minha mãe, casou, tudo. Eu nasci em 84. Se converteu também ao evangelho em 86, até uma das causas da conversão foi depois que eu nasci, porque eu nasci muito doente, com uma série de problemas e tudo mais. Eles eram muito católicos, mas aí minha mãe conheceu uma amiga que falou de Jesus para ela. E aí, devido à gravidade da minha situação, que eu fui desenganado pelos médicos, ela conheceu
a igreja evangélica, conheceu o evangelho, e através de um desafio que foi feito pela fé. Porque eu não era para estar aqui com vocês hoje. Eu estou porque Deus teve misericórdia da minha vida. E aí eu fui curado, fui restabelecida a minha saúde, fui restaurado. E a partir daquele momento, minha mãe já foi para a igreja, meu pai ficou naquela questão de observar, mas 2 anos depois ele foi também. E aí a gente começou também esse trabalho dentro do ministério. E aí passou-se um pouquinho o tempo, meu pai foi reeleito vereador, tudo. Eu tenho um irmão, que é 2 anos mais novo do que eu. E naquela época em casa eu era muito, apesar de eu ter essa carinha aqui, pelo menos o pessoal fala que eu tenho uma carinha de ser tranquilo, né? Bonzinho, né? Eu era muito levado. E naquela época, né, tudo era difícil. Então minha mãe ficava doida, né? 2 meninos. E um provocando o outro, como que ficava, né? Aí quando chegava tempo de férias da escola, aí tinham combinado lá, ó, você leva o mais velho com você que eu fico com o mais novo, porque eu não aguento, né? Meu Deus. Aí ele me levava. E quando eu saía de casa pra rua, daí eu me comportava, porque tava com meu pai, ele falava, ó, você fica aí, ele mandava eu ficar sentado num lugar lá, eu ficava sentadinho lá até ele voltar. E aí ele me levava pra Câmara Municipal, me levava nas reuniões que tinham nos bairros, e aí eu ficava observando mais ou menos como que funcionava a política. As pessoas falam tão mal da política hoje, até pelos acontecimentos, né, que a gente vê por aí, mas a política é um instrumento, quando utilizado da maneira correta e na sua essência, o porquê que ela foi criada, você consegue ajudar muita gente. Você consegue mudar realidades. Você consegue transformar lugares. E você consegue fazer com que pessoas tenham oportunidades. Então a gente foi acompanhando, analisando isso, e eu fui pegando gosto pela coisa. Nunca esperava ser político. Eu esperava trabalhar nos bastidores, porque depois eu fui pro comércio, porque a minha família tem supermercado lá na cidade, fui trabalhar no mercado, tudo. E aí surgiu, quando meu pai foi ser deputado federal, ficou aquela situação, né? Pô, mas quem depois que pode vir vereador no seu lugar, quem que você vai escolher? Você ganhando lá para ser o seu substituto, precisa começar a formar um nome e tal. E aí sugeriram o meu nome, falaram, ó, por que não lança o Rodrigo? Pode ser que ele não ganhe para deputado, porque é muito difícil, ele nunca foi candidato a nada. E aí depois ele pode vir a vereador no seu lugar, porque você já fica com o nome mais em evidência. E foi feito isso. Só que para surpresa de todo mundo, eu já ganhei na primeira. Nossa. Então a gente vê que Deus tinha um projeto na minha vida. E aí dali por diante eu fui. 2ª reeleição, 3ª reeleição, 4ª reeleição. E agora o ano que vem vamos tentar a 5ª reeleição. E se Deus tiver mais uma vez misericórdia de mim, vai me manter entre os eleitos lá. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é plantar. Plantar boa semente, continuar trabalhando, não ter preguiça. Porque com bastante trabalho, e logicamente Deus em primeiro lugar, porque na palavra tá claro, né? Independente se o sujeito for bom ou ruim. Porque Deus endureceu o coração de Faraó num determinado momento para provar o povo que estava lá escravo no Egito. Então até o sujeito ruim, muitas das vezes Deus permite que ele alce o poder para que o povo aprenda. É verdade. Então se for da vontade de Deus, a gente vai conquistar, porque lá diz, né, que não há autoridade que seja constituída se não for com a permissão de Deus. Então, se Deus permitir, pode acontecer o que for, a avalanche que for. Vamos vencer. Na hora que abrir o resultado lá, vocês vão ver lá, Rodrigo Moraes, tem um pininho vermelho do lado lá que tá aprovado. E aí, fui eleito, temos uma lista de projetos. Tive que vencer muitas barreiras naquele primeiro momento, porque o jovem hoje já tem dificuldade, até tem, mas devido à rede social, tudo, a gente tem visto muitos jovens se destacarem. Mas na minha época a gente tinha muita dificuldade e muita discriminação. Esse menino cheirando a leite, não saiu da fralda. A gente vê pelo Nicolas, né? Ele até hoje passa por ele vai fazer o que aqui dentro? Eu tenho idade, não tenho experiência nenhuma. Eu tenho idade para ser avô dele e vou ter que ouvir ele falar?
Quantas vezes eu tive que dar umas mesas compridas, igual essa que vocês têm aqui, tive que dar uns tapas para poder ganhar o respeito. Não na rebeldia ou no desrespeito, mas para que eu pudesse ter voz e ser ouvido. Então, foi um período assim que eu aprendi muito, tive que amadurecer em muitas coisas, tomei bastante pancada, mas hoje a gente tem ali na casa um respeito, nós temos amizade com todos os deputados, e a gente tem conseguido ajudar o governador Tarcísio, porque eu estou no PL, sou base do governo hoje, e temos também ajudado a aprovar projetos importantes, né, para o nosso estado de São Paulo, que é a locomotiva desse país. E aqui para a região, nós temos aí já muitas verbas, recursos que a gente disponibilizou para vários municípios, que aí eu vou, vocês me permitindo, discorrer daí um pouco aqui, né, bispo? Com certeza. Mas nós temos um bispo do nosso lado. O bispo nem falou e nós não vamos deixar ele dar falar um negocinho, aí fica complicado, senão eu vou tomar conta, né? Não, mas é importante. O político já tem essa fama de querer falar demais. Apesar que o povo olha pra mim e fala, será que esse menino sabe abrir a boca? Mas vocês viram que eu falo pra Dedéu aqui, ó, eu falo bastante. Mas o bispo deve ganhar de mim, deve entendeu? ganhar, né? O pastor tem fama de falar bastante, né? Mas é importante que o senhor fale mesmo, que o senhor tem grandes assuntos importantes aí para agregar. Bom, mais uma vez, Mário, obrigado. Obrigado, Dani. Voltar a essa mesa aqui é um privilégio, né? Estar aqui, principalmente hoje. É da honra de receber aqui o nosso deputado, Rodrigo Moraes. E eu quero dizer assim, eu estava meditando e pensando, a gente fala bastante sobre José, né? Que é o governador do Egito. Mas não podemos esquecer do copeiro. É verdade. Né? Então o copeiro, ele teve uma peça ali fundamental, e quando ele fala para o rei a respeito de José, foi importante, não a questão do copeiro em si, mas a dica que agregou muito na parte do desenvolvimento, período difícil que passou ali o Egito. Então, cooperou muito com a sabedoria, com a capacidade que Deus deu para José. E é o que eu estou aqui buscando sempre fazer na nossa região, que Deus capacitou o nosso deputado, né, deu sabedoria a ele, e ele tem, assim, agregado muito, como também continuará agregando nesse desenvolvimento aqui, não só, né, na nossa região, mas em todo o estado, mas falando a respeito dessa missão que Deus nos deu também para poder não só estar em Vaiandava como vereador, como também aí coordenando a região, e nisso cidades como as nossas aqui, umas cidades pequenas, né? Alguma outra cidade aí, que era Araçatuba, que é uma referência aqui para nós, mas as boas partes das cidades são cidades pequenas. E é importante, como ele já disse aí no início, dessas verbas, a verba parlamentar e recurso, ele acaba ajudando muito. E quem que é o beneficiado? É o mais necessitado, que é a população. Na saúde, na educação. Então, eu fico honrado de poder não aparecer muito, né? Mas de indicar ao Deus, né? Que na analogia nós estamos falando de Faraó, que dando a oportunidade, quem nessa região pode destacar aí para representar? Está aqui, nosso deputado. Essa é a pessoa dele mesmo. É uma coisa que eu me identifiquei há 5 anos atrás, quando eu vi a primeira vez, sentado em uma mesa também, né? Quinta de Marquês, é isso que fala lá? Na estrada, Na estrada, onde eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer pela primeira vez, apresentando. Eu me lembro que eu fui lá e ele falou assim, já a primeira vez que você traz um ofício, você já quer 500 mil para a cidade? E na realidade não foi 500 mil, né? Não foi 500 mil, foi 50 casas no primeiro mandato, né, como vereador na minha cidade. Ele viabilizou junto com o governo do estado, a gente conseguimos ser contemplado na nossa cidade. É uma das coisas que eu percebi, essa história política dele. Ele tem crédito dentro das secretarias lá. A gente chega, a gente fica até à vontade, né?
porque realmente ele tem mostrado um trabalho ali e eles reconhecem isso. E aí a gente conseguimos 50 casas da CDHU, a cidade foi contemplada. Em breve, a partir do ano que vem, já tive informações recentemente a respeito de como que está o andamento. Então, em breve já vai ser construída a partir do ano que vem. E fora o recurso para a saúde que a gente conseguiu, infraestrutura e saúde também que conseguimos. Não foi mais do que eu pedi para ele, né? Ele surpreendeu aí no trabalho, exatamente. E é isso que a gente fica feliz, trabalhar com uma pessoa que é humilde, tem Deus no coração, uma pessoa que procura, na medida do possível, sempre como nós todos, né, seguir a vontade de Deus, e isso me identifiquei bastante. Eu não é uma pessoa que chega mostrando uma politicagem, né, Dani? Mas mostra ali realmente interesse de continuar, não por questão de poder, mas questão de agregar, de somar, de cumprir essa missão aí que Deus deu para ele em relação a ser o deputado estadual. Então, eu só tenho a agradecer aí pela parceria aí. Vamos continuar ajudando em Penápolis e região. Glória a Deus, amém. Dani, você tá quieta, Dani? À vontade. Informação, né? Muita informação. Deputado, então, vamos dizer que o senhor foi sendo moldado, né, para virar um futuro político desde que você nasceu. E glória a Deus por isso. Pelo jeito, Deus tem um grande propósito na sua vida, porque como uma pessoa não é nem vereadora e já vai se tornar um deputado estadual. É um milagre mesmo, né? Então, deputado, minha pergunta para o senhor hoje é falar como que o senhor consegue consolidar a fé desse meio político, né? Porque a gente ouve falar tanta coisa ruim, infelizmente, da política, assim como o senhor falou, e o senhor não abandonar e não ser influenciado pelo mal, sem ser moldado, ser forjado por Deus para poder estar na política para fazer a coisa certa. A gente sabe que o mundo, né, como diz na Bíblia, jaz no maligno, né? Então, a gente se decepciona bastante, assim, muitas das vezes com o ser humano, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas baterem nas suas costas, né, se passarem por amigos, fiéis, mas a trairagem corre solta, né? E no campo político, se a gente quer conhecer uma pessoa, acho que é o melhor lugar para conhecer, porque ali você vê mesmo escancarada a coisa. Que um dia você está sendo abraçado, no outro você já vê publicamente que aquela pessoa que te abraçou já está te escorraçando do outro lado. Então, não é fácil você lidar com a ingratidão, você ter pessoas ao seu lado que muitas das vezes estão anos ao seu lado e daí te abandonam no meio do caminho por ofertas, por vantagens, não vou dizer que indevidas, mas fora daquilo que é a realidade, né? Então, para você seguir um projeto político, você tem que ter muita fé em Deus, orar bastante, ter um psicológico firme, para que você possa prosseguir naquilo que você, naquele princípio, naquele entendimento que você tem. Você tem que ter muita disposição em abrir mão da sua vida particular, porque você acaba não conseguindo ter uma vida comum, né? Primeiro porque todo mundo olha o que você está fazendo. Se você vai no banheiro atual, principalmente onde você tem um lugar onde você é muito mais conhecido, né? Olha, ele foi no banheiro, entendeu? Então, até para ir no banheiro é complicado. E aí você não consegue, que nem, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, às vezes eu ter disponibilidade para mim. Eu vou fazer um passeio, eu vou me desligar, eu vou... Porque mesmo que a gente pegue e fale assim, eu vou pescar hoje, você vê, eu tenho 2 telefones aqui. E é o tempo inteiro, é mensagem. Rodrigo, nos socorre aqui porque eu tô com um parente aqui que se acidentou, tá lá jogado no hospital e não consegue a cirurgia, não consegue o exame, olha, aconteceu tal coisa aqui, você precisa acionar. Então, é uma vida que você, assim, exige muito, né? Exige, você não tem aquela, muitas das vezes, uma paz para você poder pensar em si próprio, ou então você ter aqueles passeios constantes com a família, né? Eu tenho aí um filhinho vai fazer 8 anos agora em setembro também, dia 15. Então, às vezes, ele reclama porque eu acabo sendo um pouco ausente presencialmente, porque
Pra vocês terem uma ideia, nós viemos para a região ontem, vou ficar até sábado. Sábado, quando eu chego em Itu, já vou ter que ir para São Paulo. Domingo eu tenho as atividades na igreja. Segunda-feira eu tenho atendimento no escritório. Terça eu já vou para São Paulo, porque na quarta à tarde eu já viajo para Rio Preto, onde eu vou fazer mais 15 cidades até sábado novamente. Aí volto para São Paulo. Domingo, igreja de novo. Então, quer dizer, se durante a semana eu trabalho de segunda a sábado e domingo eu tenho que estar na igreja, que vida é essa que eu levo? Então você tem que estar vocacionado, você tem que estar focado. Poxa, é você que faz a sua agenda, sim, mas a responsabilidade, a carga, ela é pesada. É verdade. E muitas das vezes, quando a gente tenta tirar um tempo para si, o deputado não atendeu, ele não respondeu o WhatsApp, ele sumiu, faz um mês que eu não consigo falar com ele, né? Então, não é fácil. E eu já estou nessa luta há quase 15 anos, vai completar agora, né? Mas a gente sabe que é um propósito. E quando a gente é obediente, é servo, você vai em frente nesse propósito. E o que nos alegra e o que nos dá satisfação é que quando, no meio de todas essas dificuldades, a gente consegue algo que você consegue atingir e dar um alento, uma melhora, uma qualidade, uma vida, né? Impacta ali uma família, uma vida, né? Então, aqui para a região hoje, nós já disponibilizamos aí praticamente mais de 10 milhões de reais na minha história, vamos dizer, de vida pública. Em várias cidades, tanto em infraestrutura, como em saúde, como na educação. Você vê só agora, há uns 90 dias atrás, 3, 4 meses atrás, nós conseguimos aqui para a região 2 ônibus escolares importantes. Um foi para Vaiandava e o outro foi para Barbosa, que é a cidade vizinha de vocês aqui. Nós conseguimos verbas importantes para a saúde, que a gente sabe que é um gargalo forte aqui na região. As pessoas reclamam muito que ficam no CROSS e não conseguem transferência, né? Então, nós estamos assumindo compromissos com várias cidades agora, que no final do mês de agosto abre-se a janela para a gente poder indicar emendas parlamentares. Então, nós vamos ter recursos destinados para a região. Nós temos também projetos, né, e eu estou destacando um importante que nós aprovamos agora no mês de junho, que foi a Casa do Autista, porque a gente vê muitas prefeituras trabalhando o tema, né? Nós vamos ter aqui um local para poder atender as crianças que estão laudadas. Nós temos um problema com a demora do laudo também, Sim. Que aí demora para que os familiares possam alcançar os benefícios para aquela criança, para aquele adolescente. Eu estou fazendo um trabalho para que a gente possa buscar acelerar esses laudos. Mas olha que projeto importante. Hoje os prefeitos eles têm uma dificuldade muito grande na contratação dos profissionais. Neuropediatra, psicólogo, fono, a fisioterapia. E esse projeto que eu fiquei aí praticamente 2 anos trabalhando para que ele fosse aprovado, ele ajuda nesse custeio. Então, o governador está agora na mão do governador para sanção. Que a gente aprova o projeto, ele pode sancionar ou vetar. Então, está na mão dele para sanção, mas a gente conseguiu avançar na LESP para que pudesse ser aprovado, para que o Estado possa se conveniar com os municípios. Não serão todos já na primeira leva, mas terá aí algumas formalidades para poder elencar os primeiros municípios, né? Alguns elementos que vai começar nessa cidade, nessa. Mas o Estado vai ajudar as prefeituras que tenham essa intenção de conveniar na contratação dos profissionais. Porque hoje um profissional desse, na clínica dele particular, ele ganha muito mais do que no público. Sim. Então ele prefere atuar no particular do que no serviço público. Então, se o Estado dá um apoio 50%, por exemplo, nesse custeio, a prefeitura tem uma condição maior de poder buscar esse profissional. Porque ela sabe que ela vai ter os outros 50% para pagar. Então isso ajuda.
Então, é um projeto importante. Você, Mari, que é mãe atípica também, nós vimos muitos relatos, eu já reuni, já conversei com muitas mães, e é dolorido a gente ver, né? Primeiro, muitas das vezes, pela situação financeira. Segundo, porque essas mães têm que abrir mão da própria vida para poder cuidar da criança. Exatamente. Terceiro, que muitos dos maridos não aguentam por causa da ausência da mulher, abandona ela. 80%, né? Os casamentos são Porque ela tem que focar na criança, não dá mais atenção pro marido, o marido às vezes, infelizmente, não tem cabeça suficiente para poder suportar a situação, acaba deixando e elas ficam presas. Eu tive um relato de uma mãe um tempo atrás que ela queria tirar a vida, porque ela é baixinha, é pequenininha, e o menino com 16 anos tem mais de 1,70 m, é maior do que eu, grande, forte, e ele tá na puberdade. Ela teve um problema com uma outra, com a mãe de uma parente dela, teve um problema lá, daí teve que trazer a sobrinha para casa, e ela não sabia como conter ele, e ele é nervoso, porque tinha vezes que ele arrancava tudo a roupa, outras vezes ele não tinha esse entendimento e não estava conseguindo o tratamento. E aí ela falou, não aguento mais, porque eu não consigo segurar ele. E fora os problemas, né, financeiros e outros problemas mais. Então, quer dizer, a função do poder público, até de uma maneira constitucional, é dar esse suporte, é da saúde, é da educação, é da infraestrutura. A nossa Constituição, na letra da lei, é muito bonita. Só que, na realidade, o poder público não consegue cumprir com isso, porque a gente vê o déficit em todos os setores, em todas as áreas. A gente já vê desculpa cortar, deputado, o BBC Loas mesmo, né? Que é um benefício, né, de um salário mínimo para essas famílias carentes que necessitam, né, de um suporte financeiro. O acesso já é quase impossível, porque a pessoa tem que ser paupérrimo mesmo para conseguir, para comprovar, para ter acesso. E agora, por último, a gente tem visto muitos cortes no LOAS, no benefício. Parece que o INSS, lá, os funcionários receberam algum benefício para aqueles que cortassem alguns gastos desnecessários. Eles começaram por onde? Justamente por aí. Então, muitas famílias estão se queixando porque está perdendo benefício. Ou seja, já é difícil o acesso, já é desgastante. E ainda quando consegue, se perde de uma maneira banal, porque eles vão excluindo o que eles acham que é menos importante, né? E aí é uma leva, né? Então, assim, ter acesso ao básico já é um conforto, né? Já conforta e alenta o coração. Eu falo como mãe atípica porque o acesso é muito difícil. Eu falo, meu filho tem plano de saúde. Ok, mas mesmo com o plano de saúde é muito difícil, porque não tem quantidade necessária de profissionais, né? A demanda é muito grande. E aí, por conta disso, o número de terapias é reduzido, porque o plano de saúde reduz mesmo, porque o custo é alto. Então, a criança recebe um tratamento, mas não de maneira adequada, né? Igual a ciência ABA fala que é 20 horas semanais para se ter algum benefício no tratamento. Progredir, né? Isso. E aí você vê a criança tem 1, 2 horas na semana. E se não tem, aí aquele progresso, vamos dizer, que teve momentâneo, começa a regredir novamente, né? E é um problema para a sociedade isso. As pessoas veem isso só de uma maneira exclusiva da família atípica. Inclusão, né? Isso. Só para a família atípica esse problema, mas não é para a família atípica, isso é um problema para a sociedade, porque imagina essa criança que vai crescer, eles só veem o autista como uma criança, mas ele vai virar um adulto, né? E como é que ele vai estar na sociedade? Despreparado, sem um tratamento adequado, e o pai e a mãe não vai ser para sempre. E aí, como é que as políticas públicas vão poder adequar e cuidar dessa pessoa que vai ter algum problema? Então, precisa de recursos, precisa de plantar hoje para colher amanhã, né? Então, esse projeto que foi aprovado é muito importante, viu, deputado? E não foi fácil, porque a gente sabe que os governos, tanto federal ou estadual, querem escapar de assumir custo com alguma coisa. Tudo Exatamente. Fica a cargo da prefeitura. E que eu acho que é até uma injustiça muito grande, que ontem nós estávamos conversando com o prefeito de Piracatu, essa pirâmide nossa é totalmente errada, que a maior parte da arrecadação dos impostos fica com o governo federal. Aí a gente vê lá aquele monte de ministério, aquele monte de cargo, aquela gastança toda, e aonde a população realmente bate, que é na porta da casa do prefeito, na prefeitura, é na Câmara de Vereadores, o recurso ele é menor. Só que toda a responsabilidade fica em cima da prefeitura.
que primeiro uma parte grande vai para o governo federal, uma boa fatia desse bolo fica com o governo do estado e a fatia menor dos impostos fica com o município. Então, a nossa briga, eu como também me considero um deputado municipalista, sou totalmente a favor da gente inverter essa pirâmide. Eu acredito que a maior parte dos recursos tem que começar pelo município. E aí sim você faz uma distribuição do estado e da federação, que seria a União, porque eu entendo que o governo federal ele tem que ter um plano, um projeto de organização nacional, mas não com o cabidão de emprego que é lá hoje. Tem que ser enxuto. O governo federal ele tem que ser bem técnico e enxuto. Nós temos que ter uma coordenação nos estados, tá certo que o Brasil é um continente praticamente, porque são 27 estados, né, o Distrito Federal. Então, uma coordenação a nível de Brasil, assim, nacional, mas não precisa ter todo esse aparelhamento que existe lá hoje, quase 40 ministérios, né? Então, você vê um desperdício de recurso público. E o Estado também tem que ser enxuto. Quando eu digo aqui o Estado, é o governo estadual. Né? Não precisa também ter né, todo esse... Eu acho que a gente tem que passar para a iniciativa privada, o que puder, reduzir o tamanho do Estado, para que daí as prefeituras possam ter, sim, aí sim, um investimento maior na contratação de funcionários, porque aí existe a necessidade, poxa, você precisa contratar mais médicos, precisa contratar mais enfermeiros, você precisa ter mais psicólogos, você precisa ter mais professores, você precisa ter mais escolas. Ontem a gente foi visitar uma escola em Santópolis, né? Que a própria professora, dirigente lá, estava falando para mim que o pai dela, que está com quase 70 anos, estudou lá. Meu Deus. Imagine a situação que está o prédio ali. Não tem laje, paredes trincando, piso tudo detonado. Então, quer dizer, só que daí a prefeitura não tem recurso para fazer aquilo, para dar uma qualidade melhor para os alunos ali. Entendeu? Uma escola de 70 anos. Então, quer dizer, então por isso que eu sou a favor da gente inverter também essa pirâmide. O Brasil precisa passar por muitas reformas. Nós somos evoluídos em muitas coisas, que se for ver em outros países, no Brasil a gente tem sim uma certa facilidade de buscar até um apoio. Mas a gente vem com uma cultura muito lá imperialista, lá de trás, até pela forma que a gente foi colonizado, mas precisa a gente hoje, com toda essa vamos dizer, essa ascensão que a população está tendo em ter mais conhecimento do que acontece, para que a gente possa democraticamente começar a pressionar as autoridades a poder inverter essa pirâmide. E como que a gente faz isso? Primeiro, participando do pleito eleitoral. Né? Eu encontro muita gente, por que eu vou votar? Por que eu vou participar? A gente tem que participar porque a gente está defendendo o futuro daqueles que estão vindo depois de nós. Então é necessário que você, do outro lado, participe das eleições até para você poder xingar, criticar, cobrar, falar, porque aquele que não participa vai falar do quê? Aí você vai ser governado por um que não presta, mas daí você tem que baixar a cabeça e aceitar, porque você não participou, você não foi lá. Mesmo que o que não presta não ganhe, mas você foi lá e demonstrou a sua insatisfação votando naquele que você acreditava. Ou mesmo naquele que você acreditou. O sujeito errou, porque todo ser humano está sujeito a falhar. Todo mundo é falho. Mas você está com a sua consciência tranquila, porque no momento da sua escolha você peneirou ele. Você viu se ele é ficha limpa. Você viu se ele tem realmente assim, uma identidade, um compromisso com aquilo que ele fala. Você pegou e viu o plano de governo do cara, os projetos que ele pretende implantar. Porque a gente só vai conseguir ter políticos mais qualificados a partir do momento que, quando a gente vota, a gente não troque por uma cesta básica, a gente não troque por uma carteira de motorista, a gente não troque por um pedido particular. Porque a partir do momento que a gente atende um pedido particular ali, principalmente quando envolve dinheiro, quando o sujeito chegar lá em cima, ele vai arrumar um jeito de tirar aquele prejuízo. Não vai ficar barata aquela conta. Aí a pessoa vai pagar os 4 anos, porque daí vai ver lá que faltou médico,
vai ver que está faltando o remédio, vai ver que a merenda do filho dele não está boa, vai ver que está faltando vaga na creche. Por quê? Porque aquele político que ele foi tentar aquele eleitor, ou o próprio eleitor tentou ele satisfez aquele desejo particular, ele teve que arrumar um compromisso com alguém para poder arrumar aquele recurso para poder atender aquela demanda. Então, quando a gente pensa no coletivo, aí sim a gente vai ter políticos que também pensem no coletivo. Pensem em projetos de lei, pensem em ações que vai atender aquele bairro, aquela comunidade, a cidade, o estado. Então, é por isso que nós precisamos sempre avaliar quando a gente vai votar e participar para que nós não sejamos governados por pessoas que não tenham esse comprometimento público. Exatamente. Então, eu que estou do outro lado, sempre procuro enxergar dessa forma e sempre procuro insistir. Não é fácil esse discurso, porque quando eu saio na rua para falar com as pessoas, eles falam, é mais um que está vindo aí, é mais um que vem para prometer, é mais um que vem para poder viver à custa dos nossos impostos, é mais um que vem para poder buscar privilégios para si. Então, não é fácil, porque você ser político hoje é sinônimo que você é corrupto, que você é ladrão, que você vive de vida fácil, que você vive só de rolo, que você vive só de esquema. Então, as pessoas têm que mudar essa visão. Elas têm que entender o seguinte, nós temos que ter representantes e graças a Deus que temos pessoas que queiram entrar. O que nós precisamos só avaliar é o currículo de cada um. Para que dentro desses que querem entrar, a gente coloque pessoas que realmente tenham compromisso. E nem eu fico assim, muitas das vezes até surpreso, porque esses políticos de cidades pequenas, vamos dizer assim, como no caso aqui até de Havaiandava, Penápolis ainda é uma cidade mais estruturada. Mas eles saem de madrugada, ele está contando para mim hoje que segunda-feira eles vão ter sessão de Câmara, que deve terminar o quê? Umas 9 da noite? Isso. Ele vai montar no carro, com mais 2 ou 3 vereadores, não é isso? E vai bater lá em Brasília no outro dia de manhã. Então, quer dizer, vão viajar a madrugada inteira para chegar em Brasília, para tentar bater na porta de alguns deputados, para ver se o cara olha para a cara deles, se sensibiliza. Isso depois de tomar um chá de cadeira violento. Aí depois que o cara gostou da sua cara, sensibilizou e falou, bom, eu vou mandar alguma coisa para essa cidade. Aí você tem que vencer toda uma burocracia, porque é papel, é certidão, é isso e aquilo. Você tem que ir mais umas 10 vezes no gabinete do cara para daí o dinheiro cair na conta. Depois que o dinheiro cai na conta, aí você tem toda a burocracia local, é licitação, é a empresa que vai ganhar, torcer para que essa empresa seja uma empresa de responsabilidade, que não vai largar o serviço no meio, que não vai fazer mal feito, que depois não vai ter trinca, que depois não vai ter que cobrar do cara porque o piso ficou errado. Então, olha quantas coisas o político honesto, vamos dizer assim, ele tem que vencer, ele tem que enfrentar para que ele possa entregar uma melhoria para a população que, com toda a razão, está impaciente, está chateada, está desacreditada. E que ele tem que vencer essa batalha. Então, ele tem que ter um espírito assim, de garra, de vontade, porque tem hora que você fala, viu, por que não larga tudo? Vai cuidar da sua mulher, da sua família, da sua igreja, do seu povo, que já tem muito problema para cuidar. E aí você vai ter mais essa dor de cabeça e você anda pra rua, a pessoa ainda, que nem nós mandamos lá 600 e poucos mil reais para poder ajudar a construir uma UBS lá. Aí a pessoa passa lá na frente da igreja dele, porque a verba ainda não pagou. Viu, você já divulgou, você já falou, e o dinheiro não chegou, você tá mentindo pra nós, esse dinheiro não vai vir, não tá acontecendo. Aí depois quando você começa a levantar a primeira parede lá, ou põe o primeiro pilar, não, vai parar por aí, você acha que vai terminar? Você acha que vai chegar no telhado? Isso aí vai nada. Então, quer dizer, você tem que também enfrentar a descrença do povo, que o tempo inteiro, né, em vez de colocar uma palavra de fé, de coragem, pô, bispo, é isso aí, vai em frente. Não, chega pro cara e começa a falar, coloca aquele balde bem de água fria mesmo, assim, ó, pra falar, pra deixar o cara bem pra baixo mesmo. Então, é isso também que tem que mudar culturalmente no Brasil, né? E o senhor, como que o senhor visualiza o estado de São Paulo daqui a uns 10 anos? Como que, assim,
você vê o futuro, como você imagina, ou como você gostaria, pelo menos, que as mudanças que viessem assim, para os próximos O 10 estado anos? de São Paulo é um estado diferenciado, né? Porque é a locomotiva do Brasil. Hoje o estado de São Paulo, se fosse separado do Brasil, seria um país de primeiro mundo, porque as maiores riquezas são geradas aqui. Só que daí, como você tem uma distribuição tributária, muitas das vezes, para o Brasil ser um país né, tão grande, então a gente divide recurso lá com o Norte, com o Nordeste, com vários lugares, por isso que as dificuldades também são grandes. Mas se a gente for comparar lá com o Maranhão, por exemplo, eu vim conversando com uma pessoa que era de lá, ele estava me contando a realidade e você fica abismado, né? Poxa, existem ainda cidades que vivem dessa forma? Porque o estado de São Paulo é um estado perante os outros que avançou muito. Então eu tenho uma expectativa muito boa, até porque nós temos um bom governador. Eu sou base, como eu falei, do governador Tarcísio, que é uma pessoa que tem uma desenvoltura diferente Visionário, né? de outros políticos. Um cara que ele é técnico, mas ele consegue também ser um bom político. Tem projetos arrojados, tem feito investimentos importantes, e isso tem feito com que o estado de São Paulo se destaque dentre os outros estados, e a gente sente orgulho de poder participar de tudo isso que está acontecendo, né? Então, eu vejo com bons olhos. Eu tenho, assim, certeza que nós vamos conseguir avançar em muitos pontos e espero que as eleições do ano que vem possam ser novamente um divisor de águas, né, para que a gente possa ter um governo federal também com o mesmo comprometimento que hoje a gente vê no governo aqui do estado de São Paulo. Isso é importante. Dani, alguma pergunta? Isso aí que o senhor falou sobre o povo, né, não acreditar mais na política. Como será que a gente consegue mudar essa visão do povo? Porque eu morava numa cidade vizinha aqui, não sei se o senhor conhece, Alto Alegre. Conheço. Eu morei lá minha vida toda, eu tô aqui em Penápolis vai fazer 3 anos. E lá acontecia muito, os políticos compravam votos com cesta básica, R$100 um saco de cimento, e aí vai, infinito. E assim, o povo, e tipo assim, eles não têm autoridade para falar se política é bom ou ruim, porque eles vão votar por causa disso. Então, eu queria saber como a gente, né, como sociedade, como população, a gente conseguiria mudar, né, a cabeça do povo em relação a essa cultura de não acreditar nos políticos. Achar que todos são ladrão, todos querem dinheiro fácil, quer trabalhar. Não vou nem perder meu tempo votando, porque vai ficar... A maioria das pessoas que eu conheço fala isso. Não é fácil, né? É aquilo que eu falei. A gente tem que... Às vezes a gente acha que a gente tá dando murro em ponta de faca. Mas, já que nós fomos escolhidos e estamos vocacionados para isso, a gente tem que persistir no nosso discurso, né? E continuar mostrando que somos diferentes, mesmo que tentem, muitas das vezes, quando a gente começa a crescer politicamente, tentem fazer com que confrontar, denegrir a nossa imagem, ou tentar derrubar, né? Como a gente vê toda essa polarização que está acontecendo no Brasil entre a direita, a esquerda, né? Essa luta constante, né? Mas a gente tem que permanecer no nosso discurso. Nós temos que, pessoal, existe saída, existe solução. Olha aqui a diferença do nosso trabalho. Então a gente tem feito isso por todo esse tempo, né? Eu que estou com mandato, com 14 anos de mandato, graças a Deus, sou um cara ficha limpa, não tenho... Esses dias eu estava debatendo com uma pessoa que queria, né, que é da oposição, falar besteira de mim, eu falei, eu não tenho um boletim de ocorrência. Essa pessoa já devia ter uns 10, eu não tenho um. Entendeu? Só que querendo falar besteira de mim. Sim. Por ciúme, inveja e querer perseguição mesmo, porque quer tentar... Geralmente vem desses, né? Denegrir a nossa imagem. Então, os fatos, né, eles acabam contribuindo para com a nossa fala. Então, a gente tem que buscar ter uma vida, né, íntegra, fazer diferente, né? Repreender muitas das vezes aqueles que vêm do nosso lado e ter uma visão
deturpada da coisa, para que a gente possa construir e mostrar para as pessoas que existe possibilidade da gente ter gente comprometida na política, né? Alto Alegre é uma cidade muito boa, eu estive lá esse tempo atrás, inclusive a gente vai liberar um equipamento, uma retroescavadeira lá para a cidade que você morou muito tempo lá. Fui visitar o hospital lá também, né? Achei até uma estrutura muito... tamanho da cidade, né? Muito importante, né, para o tamanho da cidade. Hospital, E nós vamos colaborar lá com a saúde também. Então, quer dizer, é isso, é a gente plantando a boa semente, falando com as pessoas, persistindo, é que nem vocês pregam a palavra. Hoje nós temos um mundo que prega o seguinte, que o errado é certo e o certo é errado. Só que a gente não desanima a palavra aí. A gente não continua pregando, é a mesma coisa na política. Vem toda aquela onda de confronto contra a gente, mas a gente vai continuar insistindo, olha, tem gente boa. Tem gente que quer fazer diferente. Eu sou um desses. Acredita em mim. Então, Só persistir, né? não vamos dizer que é chover no molhado, mas a gente fazer com que aquele molhado fique seco. Deputado, para fechar, minha última pergunta, e depois deixar aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Qual o maior legado que o senhor quer deixar da sua carreira política? As pessoas olharem e lembrarem de você de tal forma. Como que você quer ser lembrado na política sempre? Olha, não é fácil, né? Mas eu acho que é a pergunta mais difícil assim, que eu recebi até hoje, mas como uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa do bem, uma pessoa que passou pela vida pública e que sempre buscou fazer o melhor, né? Dentro de todas as dificuldades, né? Mas que deixou um legado de sinceridade, né? Um legado que a gente possa, assim, como ser humano, se orgulhar, falar, poxa, olha, o Rodrigo pode até não ter sido de grandes projetos vultuosos, até porque não chegou num cargo do executivo, legislativo. É mais essa intermediação de recursos. Mas a passagem dele pela Assembleia foi uma passagem positiva. Até eu brinco, esses dias eu levei meu filho lá na Assembleia e cada mandato eles pegam uma pedra e pregam na parede lá para dizer os deputados que representaram aquela legislatura. Eu falei, pelo menos meu nome na pedra vai ficar a vida inteira aí. Mas o objetivo maior é aquilo, né? Cada pessoa que a gente atendeu, cada fato que a gente ajudou a resolver, esses dias, faz uns 2 anos aí, eu tive uma família que me procurou, ele é até pastor. A filhinha dele tinha, né, estrabismo. E estava há muito tempo na fila, esperando pela cirurgia. Não deveria ser assim, né? Mas aí a gente foi buscar o direito daquela família, porque nós temos na Constituição o direito tá lá. Tem que dar atendimento. A criança ia perder a visão. Então, pela gravidade do fato e pelo que a gente apresentou, a gente conseguiu fazer com que aquela cirurgia ela fosse feita. A gratidão da família foi tão grande que aí eles tiveram um segundo filho. Aí quando foi nascer esse filho, ele me liga no dia que tá nascendo, tá nascendo, é meu menino, é varão e tal, não sei o que. Eu falei, poxa, parabéns e tal, a família tá bem, tá tudo bem, mas você não sabe do que a gente vai fazer aqui não. Eu falei, o que vocês vão fazer? Eu vou pro cartório lá agora e vou registrar, o nome dele vai ser Rodrigo Moraes não sei o que. Olha só. Eu falei, não faça isso, eu falei. O meu nome não é bonito, não. Não, mas é a gratidão que a gente tem, não sei o que e tal. Falei, eu sou cheio de defeitos. Tô torcendo, então, pra o menino não pegar os defeitos meus, não. Então, quer dizer, esse carinho, essa gratidão, né, de uma família pegar, tanto o pai como a mãe. Nós vamos honrar o Rodrigo colocando o nosso filho. Perpetuou, né? O nome dele. Legal. Então, o que eu posso esperar? Eu tenho que me derreter, né? Me sentir assim. Eu não quero. Eu insisti com ele umas 200 vezes, não faça isso. Mas ele foi lá e fez do mesmo jeito. Até o sobrenome. Então esse é
um legado, né? Esse é um registro, vamos dizer, é uma marca que ninguém pode tirar da gente, né? Então, a gente deixa nas pessoas, né? a gente deixa nas pessoas. E aproveitando, né, já que você falou que eu tenho que fazer minhas considerações finais, agradecer vocês duas por me permitirem estar aqui, me dar esse espaço importante para que as pessoas possam me conhecer. Agradecer o Bispo Franciano, que além de ser uma pessoa que tem me ajudado espiritualmente nos meus momentos de luta, tem orado por mim, porque ele fica 30 dias no monte. É verdade. E no período de frio ainda, de junho. Meu Deus. E aceitou, quando eu fiz esse convite, que ele poderia muito bem não ter aceitado, mas ele aceitou esse desafio de poder cuidar de uma parte do trabalho que a gente faz, que é nessa região aqui, de buscar pessoas para nos ajudar e também a gente ajudar os municípios. Então, agradeço ele de coração, né? E agradecer vocês por terem me recebido e poder vender meu peixe também, porque eu sei que a audiência vai ser boa. Opa! Né? O povo vai estar nos assistindo aí na quinta-feira à noite. Que vocês possam acessar a minha rede social também, porque aqui eu falei um pouco do que a gente faz, mas lá vocês vão poder ver os vídeos, vão poder ver as postagens, vão poder ver a minha atividade, vão poder ver os projetos que a gente está votando, e você também do outro lado vai poder deixar sugestões, porque o mais importante de tudo isso é o eleitor se comunicar com aquele que foi eleito, para que o mandato ele possa ser participativo. Você acha que a minha visão ela atinge tudo? E eu não sei tudo também. Às vezes a pessoa que está ali na área, que nem você, que é mãe atípica, você vive o dia a dia daquilo. Eu não sei. Então eu ouvir aquilo que você tem para me dizer é muito importante. Por quê? Porque daí eu vou saber como que eu vou atuar, as decisões que eu vou tomar. E muitas das vezes, se eu estiver sendo levado ao erro, eu tenho chance de me corrigir. Sim. Então você que está do outro lado, é importante que você dê sugestão para o vereador, para o deputado, para o governador, para todo mundo. Não adianta você criticar e ficar quieto. Não, você tem que entrar na rede social e também não adianta você chegar lá, entrar lá, sentar o dedo, esculhambar, porque também não vai resolver nada. A crítica construtiva é a melhor que tem. Porque quem tem a humildade para ouvir, ele vai se corrigir. Ou ele vai colocar os argumentos dele para que muitas das vezes a pessoa também está com a visão errada. E nada melhor que o debate de ideias. Então, anota aí do outro lado aí, minha rede social é Deputado Rodrigo Moraes, @Deputado Rodrigo Moraes, tanto no Facebook como no Instagram. O meu Moraes é com E, Moraes. E aí você vai poder me acompanhar mais de perto, tá certo? Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Bispo, deixa uma palavra aí também. Bom, quero agradecer mais uma vez, Mari, Dani, muito obrigado. Obrigado, deputado, por estar aqui na nossa região. Dentro de 3 meses aí, a segunda vez já aqui, nessa turnê. Nós temos uma agenda gigantesca aí para realizar. Então, só quero deixar aqui minhas considerações. Muito obrigado, que Deus continue abençoando. Realmente você ouviu, assistiu aí a pessoa do nosso deputado, ao qual ele tem só procurado agregar. Então, analisando bem, nós estamos aí perto das eleições o ano que vem e nós precisamos. Queremos, acho que a pergunta da Dani, né, é uma pergunta de muitos. E muitas pessoas elas desacreditaram da política, porque também tem uma participação da própria população, né? Porque a gente acaba sendo ensinado de forma errada que a política é suja, né? Eu aprendi. E como a Dani acabou de completar 18, nós vamos intimar ela para ser candidata a vereadora, entendeu? Exatamente, fazer a diferença, né? É lógico. Vamos botar ela na fria já aí, ó. A Dani já tem que se preparar para isso aí. Será que eu sou capaz? Não sei não. Não, a capacidade Deus quem dá, só dá o passo, né? Então, e realmente o ensinamento falando que a política é suja, e eu posso falar hoje que eu já usei esse termo, política, que envolver com política, principalmente eu que sou pastor há 13 anos, igreja tem que se envolver política, ninguém tem que se envolver política, mas na verdade a política não é suja, é o político que é sujo, como várias outras áreas, e as áreas acabam sendo manchadas pelo aquele profissional, aquela pessoa que está inserida ali pelo mau caráter. Então, se nós ficarmos pensando nisso aí,
nós vamos ser a vítima e nossos filhos, nossas filhas também serão as vítimas aí por uma política de má qualidade. Então vamos continuar pensando bem no futuro e nas decisões, nas escolhas, né, de quem que vai representar tanto lá no federal como no estadual e também no municipal. Isso faz toda a diferença. E aí as pessoas que têm aí um pensamento de desenvolver a cidade, de avançar o município, pensando pela sociedade, também no município, também começar aí, colocar o seu nome em disposição, né, à disposição, melhor dizendo, para poder aí representar nas câmaras municipais da cidade. Então, que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado aí, que até a próxima aí, em nome de Jesus. Amém. Dani, quer fechar? Fica à vontade, minha querida. Pessoal, obrigado por ter nos assistido. Esse episódio esclareceu muita coisa, muita dúvida que eu tinha. Eu espero que a dúvida que você tinha também, o deputado e o nosso bispo, que tenha esclarecido para você. A política tem alguns que são sujos sim, mas tem vários que são limpos, que são íntegros. Então vamos dar esse voto de confiança para a política. Vamos pesquisar o candidato que a gente vai votar em qualquer das áreas, se é prefeito, se é vereador, se é deputado, principalmente se for presidente. Então, para a gente depois poder brigar por aquilo que a gente acredita. Não adianta a gente falar assim, eu não voto porque eu não acredito, e depois querer brigar e querer xingar, assim como o nosso deputado falou. Então, nós agradecemos vocês que assistiram aí. Deixa suas dúvidas nos comentários. Segue o nosso deputado nas redes sociais. E é isso, gente. Obrigado por participarem. Que Deus abençoe. E vamos para cima no nosso podcast Na Mesa. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus. Até mais.